O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no dia 63 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, referente à profissão de fé, na segunda sessão, ao qual estamos tratando sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Jesus Cristo. Leremos hoje os números 470 a 483. Quarto, de que maneira o Filho de Deus é homem? Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada, ao longo dos séculos, a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, teve de lembrar, por vezes, que a natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, esse não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência, no espaço e no tempo. Por isso o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça, conforme Lucas capítulo 2, versículo 52. E também se informar sobre aquilo que, na condição humana, se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário à condição de escravo. No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia, ao mesmo tempo, a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus feito homem tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado,
O conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Aquilo que ele diz desconhecer neste campo declara, em outro momento, não ser sua missão revelá-lo. A vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja, no Sexto Concílio Ecumênico, confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. O verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez os seus traços de seu corpo humano a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. O coração do Verbo encarnado. Jesus nos conheceu e nos amou a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e por cada um de nós. Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para nossa salvação, Praetipus consideratur index et symbolus, ilius amoris, quod divinus redemptor aeternum patrem omnisque, universus continenter adamate. É considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Resumindo, no tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a Palavra Eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo e a elas submetidas. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Para o comentário adicional de hoje, ouviremos o discurso do Papa Bento XVI na audiência geral, quarta-feira, 25 de junho de 2008. São Máximo, o Confessor.
Prezados irmãos e irmãs, hoje gostaria de apresentar a figura de um dos grandes padres da Igreja do Oriente do tempo tardio. Trata-se de um monge, São Máximo, que da tradição cristã mereceu o título de confessor, pela intrépida coragem com que soube testemunhar, confessar também com o sofrimento, a integridade da sua fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem salvador do mundo. Máximo nasceu na Palestina, a terra do Senhor, por volta de 580. Desde jovem, foi iniciado na vida monástica e nos estudos das Escrituras, também através das obras de Orígenes, o grande mestre que já no século III conseguia fixar a tradição exegética alexandrina. De Jerusalém, Máximo transferiu-se para Constantinopla e dali, por causa das invasões bárbaras, refugiou-se na África. Aí distinguiu-se com extrema coragem na defesa da ortodoxia. Máximo não aceitava qualquer diminuição da humanidade de Cristo. Nascera a teoria segundo a qual em Cristo haveria somente uma vontade, a divina. Para defender a unicidade da sua pessoa, negavam que nele existisse uma verdadeira vontade humana. E, à primeira vista, poderia até parecer uma coisa positiva, que em Cristo houvesse uma única vontade. Mas São Máximo compreendeu imediatamente que isto destruiria o mistério da salvação, porque uma humanidade sem vontade, um homem sem vontade, não é um homem verdadeiro, é um homem incompleto. Portanto, o homem Jesus Cristo não seria um verdadeiro homem, não teria vivido o drama do ser humano, que consiste precisamente na dificuldade de conformar a nossa vontade com a verdade do ser. E assim São Máximo afirma com grande decisão: a Sagrada Escritura não nos mostra um homem incompleto, sem vontade, mas um homem verdadeiramente completo. Em Jesus Cristo, Deus assumiu realmente a totalidade do ser humano, obviamente, exceto o pecado e, portanto, também uma vontade humana. E isto, dito assim, parece claro. Cristo ou é ou não é homem. Se é homem, tem também uma vontade. Mas surge o problema. Não leva isto a uma espécie de dualismo? Não se chega a se afirmar duas personalidades completas, razão, vontade e sentimento? Como ultrapassar o dualismo, conservar a integridade do ser humano e, todavia, tutelar a unidade da pessoa de Cristo, que não era esquizofrênico? E São Máximo demonstra que o homem encontra a sua unidade, a integração de si próprio, a sua totalidade não em si mesmo, mas superando-se a si próprio, saindo de si mesmo. Assim, também em Cristo, saindo de si próprio, o homem encontra em Deus, no Filho de Deus, a si mesmo. Não se deve limitar o homem para explicar a encarnação. Só é necessário compreender o dinamismo do ser humano, que só se realiza se sair de si mesmo. Só em Deus encontramos-nos a nós mesmos, a nossa totalidade e integridade. Assim, vê-se que o homem completo não é aquele que se fecha em si mesmo, mas o homem que se abre, que sai de si próprio, que se torna completo e se encontra a si mesmo e a sua verdadeira humanidade precisamente no Filho de Deus. Para São Máximo, esta visão não permanece uma especulação filosófica. Ele vê-a realizada na vida concreta de Jesus, sobretudo no drama do Getsêmani. Nesse drama, da agonia de Jesus, da agonia da morte, da oposição entre a vontade humana de não morrer e a vontade divina que se oferece à morte, nesse drama do Getsêmani realiza-se todo o drama humano, o drama da nossa redenção. São Máximo diz-nos, e nós sabemos que esta é a verdade: Adão, e nós mesmos somos Adão, pensava que o não fosse o ápice da liberdade.
Só quem pode dizer não seria realmente livre. Para realizar realmente a sua liberdade, o homem deve dizer não a Deus. Só assim pensa que é finalmente ele mesmo, que alcançou o ápice da liberdade. Também a natureza humana de Cristo tinha esta tendência em si mesma, mas superou-a porque Jesus viu que o não é o máximo da liberdade. O máximo da liberdade é o sim, a conformidade com a vontade de Deus. Só no sim o homem se torna realmente ele mesmo. Só na grande abertura do sim, na unificação da sua vontade com a vontade divina, o homem se torna imensamente aberto, divino. O desejo de Adão era ser como Deus, isto é, ser completamente livre. Mas não é divino, não é inteiramente livre o homem que se fecha em si mesmo. É o quando sai de si próprio. É no sim que ele se torna livre. E este é o drama do Getsemane. Não a minha vontade, mas a tua. Transferindo a vontade humana para a vontade divina, nasce o verdadeiro homem. É assim que somos redimidos. Em síntese, este é o ponto fundamental daquilo que São Máximo queria dizer. E vemos que aqui todo ser humano está verdadeiramente em questão. Encontra-se aqui toda a questão da nossa vida. São Máximo já tinha problemas na África, ao defender esta visão do homem e de Deus. Depois, foi chamado para Roma. Em 649, participou ativamente do Concílio Lateranense, proclamado pelo Papa Martinho I, em defesa das duas vontades de Cristo, contra o edito do imperador, que pro bono pacis proibia discutir sobre esta questão. O Papa Martinho teve que pagar cara a sua coragem. Apesar da precariedade da sua saúde, foi aprisionado e transferido para Constantinopla. Processado e condenado à morte, obteve comutação da pena no exílio definitivo na Crimeia, onde faleceu no dia 16 de setembro de 655, depois de 2 longos anos de humilhações e tormentos. Pouco tempo mais tarde, em 662, foi a vez de Máximo, que, opondo-se também ele ao imperador, continuava a repetir: é impossível afirmar em Cristo uma só vontade. Assim, juntamente com 2 dos seus discípulos, ambos chamados Anastácio, Máximo foi submetido a um processo extenuante, embora já tivesse mais de 80 anos de idade. O tribunal do imperador condenou-o com a acusação de heresia. A cruel mutilação da língua e da mão direita, os 2 órgãos mediante os quais, através das palavras e dos escritos, Máximo combatera a doutrina errônea da única vontade de Cristo. Enfim, o santo monge, assim mutilado, foi exilado na Colchide, no Mar Negro, onde faleceu prostrado pelos sofrimentos padecidos, com 82 anos de idade, no dia 13 de agosto desse mesmo ano, de 662. Falando da vida de Máximo, mencionamos a sua obra literária em defesa da ortodoxia. Referimos-nos de modo particular à disputa com Pirro, ex-patriarca de Constantinopla. Nela, ele conseguiu persuadir o adversário dos seus erros. Efetivamente, com grande honestidade, Pirro assim concluía a disputa: peço perdão para mim e para aqueles que me precederam. Por ignorância, chegamos a estes absurdos pensamentos e argumentações, e peço que se encontre um modo de cancelar esses absurdos, salvando a memória daqueles que erraram. Além disso, chegaram até nós algumas dezenas de obras importantes, entre as quais sobressai a Mistagogia, um dos escritos mais significativos de São Máximo, que reúne o seu pensamento teológico numa síntese bem estruturada. O pensamento de São Máximo nunca é só teológico, especulativo, fechado em si mesmo, porque tem sempre como ponto de chegada a realidade concreta do mundo e da sua salvação. Neste contexto no qual sofreu,
não podia evadir-se em afirmações filosóficas apenas teóricas. Tinha que procurar o sentido de viver, interrogando-se: quem sou eu? O que é o mundo? Ao homem criado à sua imagem e semelhança, Deus confiou a missão de unificar o cosmos. E como Cristo unificou em si mesmo o ser humano, no homem o Criador unificou o cosmos. Ele mostrou-nos como unificar o cosmos na comunhão de Cristo, e assim alcançar realmente um mundo redimido. A esta poderosa visão salvífica refere-se um dos grandes teólogos do século XX, Urs von Balthasar, que, relançando a figura de Máximo, define o seu pensamento com a icástica expressão de Cosmic Liturgiae, liturgia cósmica. Jesus Cristo, único Salvador do mundo, permanece sempre no centro desta solene liturgia. A eficácia da sua ação salvífica, que unificou definitivamente o cosmos, é garantida pelo fato de que ele, embora seja Deus em tudo, é também integralmente homem, incluído até a energia e a vontade do homem. A vida e o pensamento de Máximo são poderosamente iluminados por uma coragem imensa ao testemunharem a realidade integral de Cristo, sem qualquer redução ou compromisso. E assim, manifesta-se quem é verdadeiramente o homem, como devemos viver para responder à nossa vocação. Temos que viver unidos a Deus, para permanecermos assim unidos a nós mesmos e ao cosmos, dando ao próprio cosmos e à humanidade a justa forma. O sim universal de Cristo mostra-nos também com clareza como dar a justa colaboração a todos os outros valores. Pensamos em valores hoje justamente defendidos como a tolerância, a liberdade e o diálogo. Mas uma tolerância que já não soubesse distinguir entre o bem e o mal tornar-se-ia caótica ou autodestruidora. Assim também uma liberdade que não respeitasse a liberdade do próximo e não encontrasse a medida comum das nossas respectivas liberdades, tornar-se-ia anarquia e destruiria a autoridade. O diálogo que já não sabe sobre o que dialogar torna-se palavra vazia. Todos esses valores são grandes e fundamentais, mas só podem permanecer verdadeiros valores se tiverem o ponto de referência que os une e lhes confere a verdadeira autenticidade. Este ponto de referência é a síntese entre Deus e o cosmos. É a figura de Cristo na qual aprendemos a verdade acerca de nós mesmos e onde inserir todos os outros valores, porque descobrimos o seu significado autêntico. Jesus Cristo é o ponto de referência que dá a luz a todos os demais valores. Ela constitui o ponto de chegada do testemunho deste grande confessor. E assim, no final, Cristo indica-nos que o cosmos deve tornar-se liturgia, glória de Deus, que é a adoração, é o início da verdadeira transformação, da genuína renovação do mundo. Por isso, gostaria de concluir com um trecho fundamental das obras de São Máximo. Nós adoramos um só Filho, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, como antes dos tempos, assim também agora e por todos os tempos e pelos tempos depois dos tempos. Amém. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!